Qual que são os riscos da IA pra programação, mano? Cara, a gente tem dois lados hoje que a gente tá vivendo, mas ninguém sabe o futuro. Acho que ninguém consegue falar o que vai ser o futuro. Porque na nossa área agora tem o novo hype aí, que toda semana nasce um hype novo, que é o Vibe Coding. Que é basicamente o cara, ele fazer um projeto sem escrever uma linha de código, só jogando prompt e aceitando o que a IA tá entregando. Ah, eu quero criar uma tela que tem um formulário e tem um botão tal. Brá, copiou, colou, acabou. Aí é o Vibe Code, que é codar na vibe. Só que essa porra gera 1 milhão de vulnerabilidade. Gera pra caralho, insegurança pra caramba. Eu tenho até um vídeo famoso porque tem um outro hype na nossa área que é fazer SaaS, que eu falo que é a nova pirâmide. Tem SaaS de tudo. Aí, sei lá, o cara fez, não lembro, tinha SaaS de igreja. É um sisteminha pra poder controlar a igreja. Basicamente é um sistema enxuto. Aí tem um vídeo de um hacker, depois eu conheci esse hacker, o cara, sacanagem de uma, novão mesmo. Carinho de bebê, o cara ele tem uns 19, 20 anos mais ou menos, novinho mesmo. E o cara, sem esforço nenhum, ele hackeou uma porrada de sites desse, feito supostamente com Vibe Code. Hackeou pra caramba os caras, conseguiu mudar preço, conseguiu fazer uma ruaça. E o cara sem esforço nenhum, que é o que tá acontecendo. Então, tipo, tem a galera que acha que a IA vai substituir o dev e a gente mostra que não vai substituir. Só que aí a gente tem, por exemplo, uma empresa grande que desenvolveu uma ferramenta que é meu xará, chamando Devin, que basicamente eles prometem ser um engenheiro de software na sua empresa. Essa empresa é a que eu vejo que está mais séria no negócio, porque eles estão focados no corporativo. Eles estão batendo de porta em porta nas empresas grandes aqui no Brasil, apresentando a ferramenta deles e mostrando. Eles têm um case no Nubank, por exemplo, que pegaram uma parte de código que programador nenhum queria colocar a mão, que é um código legado que tava lá que ninguém quer mexer naquela porra. Eles simplesmente pegaram o Devin e os programadores estimaram que ia resolver aquilo, sei lá, em 3 anos, 4 anos e tal. O Devin acho que resolveu em alguns meses aquilo lá. Não lembro direito quanto tempo. Em alguns meses aquela IA foi lá e resolveu aquele problema todo que ninguém queria mexer naquela porra. Então, a galera ficou assim, opa, essa porra pode ser que funciona. E é o que eles estão fazendo. Aí eles estão indo nas empresas, não é tão popular, mas vão nas empresas poder vender essa parada. E o que eu vejo hoje? No cenário atual, ele tá mais como um facilitador pro dev, para poder trabalhar, beleza. Só que no futuro, eu não sei. Pode ser que, sei lá, cara, pode ser que dê um BO aí. E tá acontecendo também uma parada maneira, que eu tava conversando com um amigo que tava falando, que eu falei, como que tá na gringa? Porque não tem jeito. Já dizia o filho do Bolsonaro, que acontece lá, acontece aqui, né? E acontece, porque ele falou que lá tá rolando um processo do seguinte, de juniorização de senioridade. Eles estão pegando um time que é muito grande, sei lá, tem 5 devs e tem um sênior. Eles mandam embora os 4, esse sênior meio que ele vira um júnior entre aspas, né? E ele começa a ser o cara que vai começar a usar IA para poder fazer as coisas. Então estão enxugando os times e colocando IA na mão dos caras e meio que obrigando os caras a usar. Teve uma empresa, cara, que fizeram uma parada muito foda, que falaram o seguinte, que eles não poderiam contratar ninguém de fora se não justificasse documentado que uma IA não conseguia fazer aquele trabalho. Então, por exemplo, se o meu time aqui, tô precisando de mais programador, e tinha que provar que a IA não era capaz de, sei lá, junto com os devs usando, capaz de gerar código suficiente que precisava de outra pessoa. Isso em todas as áreas, financeiro, qualquer área. Então, cara, tá uma parada muito louca com IA aí que eu não sei o que é o futuro não, cara. Mas dá medo, dá medo. É porque serve exatamente quem tá na liderança. Porque assim, você corta custo de equipe, você acelera, é o sonho deles. é o sonho de uma rapaziada. Né? Esse Devin, por exemplo, essa ferramenta que eles estão vendendo pro B2B aí, custa $500 por mês. A gente fala que é o preço do estagiário. E, tipo, é um estagiário muito mais foda, porque o estagiário leva um tempasso pra treinar o cara. Não, você coloca uma IA, um programador experiente, meio que controlando, que eu falei que vai ser o novo cargo, Tech Lead de IA. Vai ser um líder técnico que vai estar com várias IAs lá e fazendo aquelas IAs operar as paradas. E tendo que fazer elas trabalharem entre si. Trabalhar entre si e, tipo, aí eu falo que uma área que eu acredito que vai crescer, inclusive vou estar até em Brasília mês que vem no evento de segurança, pra trocar ideia, porque é outra bolha, a bolha de segurança. Eu falo que é uma puta aposta que eu falo, cara, a quantidade de vaga que vai abrir pra segurança vai ser gigante. Porque, cara, IA vai cuspir código pra caralho, vai precisar de gente pra poder validar se aquele código é seguro ou não. E é o time de segurança que que analisa essa parada, né? E aí o de segurança já talvez não dê pra jogar tanto pro peito da IA, né? Não é. Porque, tipo, é uma parada mais,
Sei lá, porque tem muita coisa humana, tem um jogo de cintura ali. Você não pode, sei lá, deixar. Não tem como automatizar, talvez, o trabalho. Não, Eu só quero trocar ideia com alguém de segurança pra poder entender um pouco o contexto deles. Mas Não, e outra, né? acho que. Alguém tem que levar a culpa, né? Tem que culpar alguém. Exatamente. Da segurança você tem que pôr a culpa em alguém, né? Exato. A gente, O outro programador, terceiro a gente é feliz, cara, porque antigamente, quando dava uma merda, a culpa era do dev. Agora tem um cargo que é de qualidade, que é o QA. Esse só se fode. Aí joga, não, deu errado. Não, foi o dev, não, foi o QA que não testou direito. Esse só toma no joga, rabo. foda-se o QA. Uma indústria que já tá tomando no rabo com questão de IA é videogame, né? Os caras de videogame, os caras já entraram com os dois pés no peito, já tem cara fazendo textura, fazendo animação, mesmo, fazendo coisa, tem já relato de voz, texto. Ô, Joãozinho, você que manja mais? Acho que o Assassin's Creed último teve IA, né? Que eles falaram, chegaram a falar disso? Mas já tem uns rumores que já tá rolando pesado, né? Sim. Na área da dublagem também tá rolando bastante. Da dublagem também tá rolando, Cara, então a dublagem assim... fudeu todo mundo, hein? Porque assim, pô, pensa, você vai contratar 500 dubladores pra dublar um jogo, ou tu compra um pack de voice, dubla, você pode fazer 200 personagens com voz diferente, Caralho, cara. Não, aí pouco fudeu. uma grana, entendeu? Porque, tipo, pro NPC, que era uma parada que eu tava enxergando, né, cara? Imagina um NPC que usa IA. Você fala, caralho, cara, é meio louco, né? É como se ele tivesse vida, né? Tu facilita uma vida, um bagulho absurdo, né? Até mesmo às vezes os caras têm feito upscaling por IA em jogo, né? Então você tinha um gráfico de Play 3, que rodava numa televisãozinha ali de 800 por 600. Porra, pode Aí crer. tu precisa subir pra um upscaling de 4K, pô, tu vai botar um desenvolvedor ou tu vai meter uma máquina fazendo isso? Caraca, cara. Então, cara, isso já tá rolando pesado, assim. Então a gente já tá vendo um monte de vaga que existiria que já não vai existir mais, né? Cara, e agora falando da parte, por exemplo, de... Porque falaram que aumentou sinistramente o número de livros na Amazon escritos por IA. Que a galera tá escrevendo livros conteúdo, usando IA e... A internet morreu, você sabe, né? Você já ouviu a teoria da internet não. morta? É que a galera usa como gosto de teoria, conta teoria da conspiração, né? Mas é um fato real, gosto de né? conspiração. Eu gosto, ironicamente, eu gosto de teoria de conspiração, depois eu começo a concordar. Então, tem uma parada, principalmente aqui a gente trabalha com comunicação e criação de conteúdo, que a gente tá falando da teoria da internet morta, né? Então, a internet já tava um pouco morta porque a gente criava conteúdo muito pensando em SEO, né? Em otimização de mecanismo de busca. Então, quando você tá pensando em otimização de mecanismo de busca, você não tá pensando mais no usuário final, né? Você tá pensando no robô que vai ler a ferramenta e vai te jogar pro primeiro lugar do Google. Então, é muito fácil você entrar, às vezes, numa busca e falar assim, dicas de moda masculina. E você entra num texto assim, as melhores dicas de moda masculina é você procurar as dicas de moda masculina que vão te ajudar a ter uma moda masculina. Então, quando esse é um texto vazio. Você fala, caramba, por que isso aqui tá no primeiro lugar do Google se eu não aprendi nada com esse texto? Mas é que para uma pessoa esse texto é ruim, mas para o robô do Google é muito bom esse texto. Então, isso já tava morrendo aí. Aí agora você tem o quê? Você tem um IA. Então, se antes, por exemplo, antes você contratava uma empresa de produção de conteúdo, os caras te prometiam entregar, sei lá, 100 textos em um mês. Né? Agora é fácil. Hoje com o IA você entrega 100 textos em um dia. Você automatiza isso, você consegue criar um site do zero, né? Em uma semana no máximo. Você consegue fazer um portal em uma semana no máximo. Você consegue ter um inventário grande, otimizado, pensado, bonitinho, organizado, com IA assim, no ar. Só que, de novo, não é um texto orgânico. É um texto feito por uma máquina. Então, e você consegue meio que olhar um texto, às vezes, você vê, tipo assim, pra quem lê, né? Num país analfabeto funcional que nem o Brasil, já passa um pouco mais fácil. Mas você consegue olhar esse texto e falar assim, pô, isso aqui não bate. Tem um cheirinho de ar. Isso aqui não... Essa informação é meio torta, isso aqui não tá tão certo, esse texto tá meio truncado, não é orgânico, né? Ele é muito redundante, né? A IA, ela tem uma tendência a ser tentar sempre se concluir, né? Então ela, portanto, e todavia, então ela sempre tá amarrando as coisas, ela não tem conexões muito boas entre texto, ela é muito ruim em analogia, ela não traz exemplos orgânicos, né? Então ela é muito uma máquina, né? Binária. E isso também vai para a rede social, né? Então, um vídeo dublado, vídeo feito com imagem feita, Então, a teoria da internet morta é que antes você tinha uma rede social ou a internet que era feita por pessoas para pessoas, a gente tem uma internet feita por máquinas para máquinas.
Caraca, faz sentido, cara. Então, se antes Porque o Davi... até a gente no YouTube, né? Porque a gente faz as mudanças pensando no algoritmo. Então, tipo, deixa de ser um trabalho artístico, né, cara? Então pensa assim, você que vai fazer... Quanto tempo você demora pra fazer um Reels? Cara, o Reels hoje eu faço manual, cara. Porra, Então. demoro pra cacete hoje. Eu não consegui ainda achar uma IA que fizesse rápido. Agora, pensa os caras que estão fazendo IA com dublagem, com imagem. Os caras fazem um pacote de Reels de uma vez, com conteúdo dark, o cara sobe às vezes 10, 15. Então, O cara que faz corte via IA, que ele sobe 50 corte, cria um canal dark no TikTok, no YouTube Shorts, ele tem um inventário absurdo. E você ali trabalhandinho, formiguinha editandinho... não vai. Então, eu vi quem falou isso, foi o Janzão do Flow, cara, num papo que ele tava aleatório aí. Aí ele falou, cara, antes a gente editava bonitinho, fazia aquele trabalho artístico, agora não. Agora a gente joga na IA, a IA corta, a gente sobe. Porque... E foi muito foda a opinião que ele falou, porque às vezes a gente acha que a gente sabe o que a audiência quer escutar. O corte que ela quer ouvir. Só que às vezes é puro preciosismo nosso. A gente acha que foi maneiro. Mas a IA, por exemplo, ela pega aquelas paradas que você joga, tipo, você consegue flodar muito mais, né? Porque é o que o algoritmo quer, você flodar pra caralho. É isso mesmo? Você flodou aquilo, cara, tipo, você mandou, sei lá, 5 reels. Dos 5, 2 performou. Já valeu. O tempo que você ia ter que ficar em um só e talvez não performaria. É foda, cara. Você já começou a ver uns cortes de filme? Isso eu vejo muito no Twitter, né? Eu vejo Galera... no TikTok pra caramba, cara. Mas uns cortes de filme que termina do nada, que você olha e fala assim, tá, mas cadê o fim disso? Provavelmente foi o quê? Foi um cara que pegou, cortou, jogou. Só que o cara deve ter pegado o filme, lá, pegou Vingadores do Ultimato, faz pra mim 50 cortes dessa porra. Ele fez 50 cortes, publicou 50 cortes, só que não importa se tem começo, se tem meio, se tem fim. Caraca, é verdade. O problema é que ele fez 50 publicações, né? Então, no campo da comunicação mesmo, a IA tá muito assim. Então, pô, aí você pode pegar, tem gente que tá fazendo curso, né, via esses dias eu tava vendo uma ferramenta que escreve pra você um curso via IA. Cara. E aí você, tonto, compra o curso de como ser programador feito por IA pra programar IA pra vender curso, né? Eu vi um de PDF, cara. Uma IA que ela gera um e-book, você coloca o tema, ela já monta tudo, cara. Figura, porra toda. Aí essa galera deita o cabelo, né? Vendendo e-book de emagrecimento, essas paradas assim. Agiliza a vida. E aí, de novo, é trampo a menos, né? Caralho, então, você tem cara. designer que tá perdendo trampo, jornalista que tá perdendo trampo, programador que tá perdendo trampo. É foda. Agora a gente tá começando a ter... Isso vai começar a afetar médico, advogado, já tem escritório de advocacia já que tá já tendo ferramenta pra você criar. Os caras fazendo lá, vou entrar aqui com um laudo, um pedido, não sei o quê. Puta, joga na IA no peito. E assim, é tudo que os caras querem, né? Como é que você demite gente e custa menos? É verdade. E, tipo, foi maneiro você falar isso, porque realmente, cara, todas as áreas, eles estão, tipo, meio que pegando um profissional bom e colocando ele pra pilotar uma IA. Um cara bom, porque ele vai ter a visão crítica, entender, e vai colocar a IA e vai saber que a IA não tá delirando. Porque se pega um cara júnior e colocar uma IA na mão do cara, não, a loucura. chance de fazer uma merda é muito grande, cara. Pega um estagiário com a IA, vira um... Já era. Aí, porra. A empresa vai pro caralho. Cara, mas já a teoria é tem, muito boa, cara. Faz sentido, cara. A gente, porra. Não, e assim, você já começa a ver, assim. Então, eu tava vendo uma propaganda num mercado grande, num shopping, os caras usando uma imagem de IA. Pô, outdoor na minha cidade, cara, faculdade, cara, uma faculdade famosa, grande, claramente a personagem da faculdade era uma IA. E antigamente tinha um modelo e tal, que fazia as fotos. E aí você pensa na cadeia disso, né? Pô, foi um fotógrafo que não ganhou, foi uma modelo que não ganhou, foi um estúdio que não foi alugado, foi um designer que não fez. Então você perde, é uma cadeia inteira, né? Então as pessoas acham que às vezes, pô, é uma frescura. Não, a gente cortou 4 empregos. Cara, e sabe o que é louco? Essa é uma parada que eu falo, é uma zona cinza, porque lá fora a gente teve o sindicato lá dos atores lá e tal, que lutou, brigou pra não ter. Só que do mesmo lado a gente fala assim, não, cara, tem que deixar, porque é evolução. É foda, eu não sei que opinião que eu fico. Se sei lá, que tinha que regulamentar a IA, ou não sei, eu não tenho opinião pra assim, isso. A gente tá num momento agora que é os caras que acendiam as lamparinas de óleo brigando com a eletricidade, né? Então, tá nesse A nível, gente né? tá segurando a lamparina de óleo, vendo o Tesla, né? Chegando com... O que é esse fio elétrico aqui? O que é isso daqui? A gente tá segurando a lamparina de óleo, né? O que eu acho que a gente tá vendo é a mudança. O que eu acho que a gente precisa discutir, que precisa ser discutido, é o impacto dessa mudança. Porque ela
Eu gosto de ver a evolução do Will Smith, né? Não sei se você já viu o que é aquele Dele meme. comendo macarrão? É isso. Pra mim é muito bom, né? O primeiro era grotesco. Uhum. A última, pô, já parece muito o Will Smith comendo macarrão. Né? E a gente já sabe qual que vai ser a próxima se a gente pensar aquela teoria lá de como a tecnologia avança. Né? Aham. E aí o que eu quero dizer com isso? A gente precisa pensar que quando a gente tá cortando 4 vagas de trabalho, mas pô, poupou a grana de um empreendedor, poupou a grana de alguém, pô, poupou, né? Eu uso coisas às vezes de IA, que eu realmente falo assim, pô, isso aqui me poupou um tempo. Isso aqui me poupou às vezes um dinheiro que eu precisaria contratar alguém, me poupou uma coisa que eu faria de alguém e tal, beleza. Mas a gente precisa pensar às vezes num longo prazo que pô, são vagas de pessoas que estão deixando de existir, são pessoas que estão deixando de ser contratadas. Nenhuma vaga que deixa de existir, nenhuma pessoa que deixa de ser contratada fica no vácuo, né? Aham. Entendeu? Vai ter vaga de iFood pra todo mundo no futuro? Vai ter vaga de Uber pra todo mundo no futuro? Como é que a gente vai receber essas pessoas que não... Esse downsizing que a gente vai ter da força de trabalho? Vai ter trabalho de IA pra todo mundo? E quando os caras inventarem o drone de Uber, o drone de iFood? Fudeu tudo. Entendeu? Então, assim, é uma parada que é importante ter essa noção de que, assim, esses mercados vão ser impactados. E pode acreditar que existe um esforço gigantesco. Eu tenho 200% de certeza que não vai ter um cara um bilionário dono de uma empresa. Ele vai estar olhando e falar assim, pô, peraí, eu posso gastar aqui 1 bilhão para desenvolver uma IA. E aí eu não vou gastar mais 10 bilhões de carteira de folha salarial por tantos anos. Pega o longo prazo, né, cara? O cara falou, pô, gasto 1 bilhão agora e me livro de processo trabalhista, me livro de capital humano, me livro de espaço, de aluguel, me livro de um monte de coisa. Então é óbvio que o cara que é dono ali da parada, ele vai fazer isso. Né? É muito claro pra qualquer um que conhece como funciona. É que nem você virar e falar assim, pô, os caras que fizeram a Revolução Industrial. Os caras falam assim, não, gente. Os alfaiates É que verdade, costuram, cara. É por isso que eu sabe? falo que a zona... Porque, tipo, é uma evolução, né? Mas realmente, cara, fala assim, pô, pra onde essa galera vai? Fudeu, cara. Fudeu. Será que vamos... Aquele projeto da zona... Da renda básica universal, que eu achava que era puta baboseira, mas caralho, cara, você fala, começa a fazer sentido isso. Tipo um Bolsa Família pra todo mundo. Não, é por isso que essa discussão de renda básica universal, ela vai se provar necessária, porque, cara, esse downside vai ser grande, né? A gente vai viver se não algo, pode ser um exagero, mas é algo muito parecido com o que teve com a Revolução Industrial, né? Tipo, você tinha ali muita gente que fazia tudo artesanal e do dia pra noite você tinha uma máquina que cortava o trabalho de 100 pessoas. Você tinha 100 alfaiates pra fazer uma calça. Uhum. Por isso que do dia pra noite você tinha uma máquina que fazia calça. Porra, muito foda. Cara, se parar pra pensar, eu gosto de vir pra São Paulo porque, por exemplo, lá na minha cidade as coisas não funcionam tão bem, porque é cidade de interior e tal, mais tranquilo. Mas você percebe tranquilamente, cara, que, por exemplo, se a gente pensar em evolução, a cidade grande ela já tá pronta pra isso. Como, por exemplo, ontem eu cheguei no Airbnb, dava tarde, eu ia no mercado. Eu falei, cara, eu não conheço aqui, não vou sair aqui no mercado. Aí eu falei assim, caralho, o iFood tem mercado. Só que na minha cidade tem, mas nunca testei, nunca comprei. Cara, eu comprei a parada toda lá, o cara rapidão chegou, entregou. E fala, cara, isso tranquilamente pode ser um drone, cara, de deixar ele na frente ali. Então, parece que já tá tudo pronto, só falta isso virar. É isso que dá um pouco de medo. Parece que, sei lá, tem alguém... Aí começa a teoria da conspiração, né? Tem alguém com a mente muito pica das galáxias que já projetou isso e fala assim, cara, essa agora vai ser a próxima fase. Ah, não, pô, fui pra Nova York, cara, você fica louco. Caralho. Você fica louco, você olha e fala assim, cara, não precisa de gente. Sabe, tem coisa que você faz, fala assim, cara, não precisa de gente. Sabe, de mercado, de loja. Eu fui naquela lojinha da Amazon que não tem... Pô, que foda. Caixa, tá Mas ligado? aquela fala que era um monte de indiano, cara. Não sei. Não sei se é verdade. Sabe, não sei. Eu vi isso daí também, mas assim, pô, não tem uma pessoa, caralho. É louco. Entendeu? Não tem uma pessoa ali. Pode ser um indiano ali, o indiano deve estar administrando 50 lojas da Amazon. Mas você concorda que são 50 pessoas que estão deixando de estar ali? Exato, exato. Sabe, você vai em mercado, eu fui em mercado lá que não tinha caixa. Tem um monte... Tipo, me falaram que aqui no Brasil o frentista hoje ele só tem a profissão dele porque, sei lá, existe um documento aí que garante a profissão dele.
Porque não precisa ter o frentista, por exemplo, que é uma coisa básica que... Não, é muita coisa, assim. Tipo, lá que o capitalismo é mais brutal, Aham. você já começa a ver um monte de profissão que aqui não... Eles... Redundância, corta. Redundância, corta. Redundância, corta. Caralho, cara. Lá é loucura. Lá eu vi um monte de coisa que eu olhei e falei assim, cara... Isso, tá 2 palitos no Brasil. né? Eu falei, isso aqui, os caras devem estar loucos pra trazer isso daqui, assim. De coisa que eu tava vendo que eu tava pagando sozinho já. E eu falei, nossa, muito mais fácil pagar sozinho aqui. Eu, Sabe, Eles já estão pensando nisso. Se eu já tô pensando isso, né? Já pensaram há muito Se eu já tô tempo. pensando isso, já deve ter alguém lá em cima falando, tô doido. Só não funciona no Brasil porque sabe que alguém vai roubar alguma coisa, vai levar uns tic-tac no bolso, né?